Muito bem, meus irmãos, é chegada a hora agora no nosso culto, depois de bendizermos e nos consagrarmos ao nosso Deus, de darmos a nossa atenção agora à sua palavra, e o nosso desejo é de ouvir a voz do Senhor quando nos achegamos a este lugar. Eu queria que você, diante da palavra, pudesse reverentemente dar atenção ao que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, e também deleitarmos-nos no ensino da palavra de Deus. Nós vemos dias conturbados, difíceis, não somente por causa de todas as regras de distanciamento social, mas por todo o discurso ideológico e intelectualizado que impera e rege as vidas nos nossos dias. Hoje, por causa de toda essa pressão ideológica e intelectual, falar a respeito de alguns tópicos da palavra de Deus se torna difícil, pesado para algumas pessoas. Algumas pessoas chegam a dizer assim, não sei se você já viu, ouviu ou falou isso: não fale sobre pecado, senão você vai perder seus seguidores. Não fale sobre este assunto, porque este assunto oprime, este assunto estigmatiza, separa as pessoas. Não fale sobre pecado, porque as pessoas vão ficar tristes e pesadas, e o mundo já é tão mau, já existe tanta calamidade no mundo. Por que falar sobre pecado? Eu queria convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 8. E eu queria ler junto com vocês até o capítulo 2, versículo 2. E para essas pessoas que assim pensam, infelizmente para você hoje eu vou falar sobre pecado. E eu queria que nessa manhã nós pudéssemos considerar o que Deus quer nos ensinar, trazer à nossa memória, fazer-nos mais firmes no que diz respeito a este tópico. Eu queria ler esse texto famoso e muito conhecido para a nossa reflexão nessa manhã. 1 João 1, a partir do versículo 8, até o capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Até aqui a nossa leitura, a nossa oração é para que Deus, na sua infinita bondade e graça, fale ao nosso coração nessa manhã, nos fazendo deleitar na sua misericórdia e na sua verdade. Queridos, João está escrevendo uma carta, a primeira carta de João, mas lembramos que João já escreveu o Evangelho, é o autor também do livro do Apocalipse, e essa carta especificamente, ele está escrevendo para esclarecer a mente dos seus leitores sobre a segurança da salvação. João quer ensinar isso, ele diz categoricamente no capítulo 5, versículo 13, quando ele lembra aos seus leitores o seguinte: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vocês que creem em o nome do Filho de Deus. João escreveu o Evangelho, lembrando isso no capítulo 20, versículo 31. Estas coisas foram registradas para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tem a vida eterna. Depois de um tempo, João escreve novamente, agora para reforçar aquilo que ele havia despertado no Evangelho. Eu escrevi essas coisas para vocês saberem, terem convicção de que vocês são salvos, vocês são filhos de Deus, vocês foram perdoados, vocês foram purificados. Como nós vimos semana passada, na introdução à carta de João, aqui ele faz afirmações categóricas quanto à transcendência da pessoa de Cristo, quando ele, no princípio, ele já era. No princípio, na eternidade, antes de existir tempo, atemporalmente Cristo existe. Ele fala da sua eternidade, bem como João fala da sua encarnação. Ele disse: o que os meus olhos viram, as nossas mãos apalparam. Nós somos testemunhas da encarnação de Cristo. João está comprometido com a verdade do Evangelho aqui nessa carta. Ele nos afirma categoricamente que a natureza do caráter de Deus
é santo. Foi o que ele disse no capítulo 1, versículo 5. A mensagem que da parte dele ouvimos e vô-la anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João está ensinando isso, que para cumprir esse propósito na sua carta, ele apresenta esse caráter santo de Deus, de um Deus onde não há sombra de injustiça, num Deus onde não há possibilidade de pecado, de erro, de engano, porque é um Deus justo. Ele está interessado nessa carta sobre esse firmamento de que Cristo encarnou-se e é a nossa salvação, e de que Deus é luz, Deus é justo e santo. Ele está interessado em mostrar àqueles irmãos, em apresentar àqueles irmãos uma lista de peculiaridades, de características próprias dos cristãos, dos verdadeiros filhos de Deus. O verdadeiro cristão, João apresentou em primeiro lugar para a gente, é alguém que está comprometido com a verdade, é alguém que vive na presença de Deus, é alguém que foi transformado pelo Evangelho, vive orientado pelo Evangelho, é comprometido com a verdade revelada. E João diz isso no capítulo 1, versículo 6, nos desafiando a andar na luz, porque Deus é luz. João ainda, nestas palavras que nós lemos e já meditamos, ele está comprometido, ele está aqui anunciando essas peculiaridades do cristão, encorajando aqueles irmãos a continuarem firmes no propósito da piedade, a continuarem firmes em andar na luz, mas também ele está aqui combatendo uma tendência que era nascente naquela igreja, no meio daqueles irmãos, como eu falei semana passada. Ele está combatendo o falso ensino, a heresia do docetismo, da palavra grega dokeos, que significa parecer. Aquelas pessoas estavam sendo influenciadas pela mentalidade grega, de achar que Cristo não havia se encarnado verdadeiramente, mas que Cristo era uma aparência de homem. Alguns chegavam a dizer que ao caminhar na areia da praia, os pés de Cristo não deixavam marcas no chão, porque ele não era um homem verdadeiro. Era como que um holograma caminhando no meio das pessoas. O docetismo era influenciado por aquela mentalidade grega, por aquela filosofia grega vigente naquela época, que é conhecida como o dualismo, que dizia: a carne, a matéria é má, e a alma é boa, tudo que é matéria é mal. E influenciado por esse pensamento, muitos cristãos estavam dizendo então, como o eterno, o Filho de Deus, vai se tornar mal, se tornar matéria? É inconcebível essa ideia. E então eles desenvolvem, eu começo a desenvolver essa mentalidade de um Cristo que não é verdadeiramente homem, de um Cristo que é a aparência de homem, de um Cristo que não podia se contaminar com o que é mal. E então eles desenvolvem esse falso ensino que estava aqui tentando desvirtuar a verdade do Evangelho na igreja. E João está comprometido em desmascarar essa heresia. Não somente isso, aqueles que pensavam também afirmavam que o que era praticado no corpo não devia ser levado em consideração. O que era feito no corpo não era importante porque a matéria não importava, a matéria não tinha valor algum. Por isso, naquele contexto, muitos estavam negando a realidade, a extensão, o poder destruidor do pecado e, consequentemente, negando a necessidade da obra de Cristo. Na passagem que nós lemos nessa manhã, 1 João capítulo 1, versos de 8 até o capítulo 2, versículo 2, João está combatendo essa tendência, influenciada por esse dualismo, esse falso ensino. E ele apresenta mais uma característica, mais uma peculiaridade dos filhos de Deus, do verdadeiro cristão. Ele diz que o verdadeiro cristão, ele discerne o pecado. Ele entende o que é o pecado. João já havia utilizado metáforas para se referir ao caráter santo e justo de Deus, como ele diz, Deus é luz. Bem como para se referir à natureza caída do homem. Ele usa a figura das trevas para figurar a injustiça, o pecado, a ruína, a maldade, a corrupção do homem. Agora, João não está mais tratando isso em metáforas. Ele entende que é necessário tratar na categoria correta, tratar pecado como pecado, e não chamar pecado de apenas um mal, não, errar não. Ele trata diretamente, como muita gente faz, como eu fiz agora. Enrola para não dizer nada, para não chamar de pecado, pecado. João ele para e diz, aqueles que andam na luz têm comunhão uns com os outros, no capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus, o seu Filho, os purifica de todo o pecado. E agora ele então, para combater diretamente aquela tendência vigente no meio da igreja, ele chega e diz, se a gente disser que não tem pecado, versículo 8, ele vai lembrar isso categoricamente, nós não temos cometido pecado nenhum, nós estamos enganando a nós mesmos. A verdade não está conosco.
Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se dissermos que não temos cometido pecado, nós estamos chamando Deus, que revelou a verdade sobre o pecado, de mentiroso. E aí, a gente não está andando na palavra dEle. A palavra dEle não está em nós, meus filhos. Eu estou dizendo isso a vocês, não para incentivar vocês numa vida de pecado. Eu estou dizendo isso a vocês para que vocês não pequem. Mas, como somos pecadores, e se alguém vier a cair em pecado, eu quero lembrar a verdade revelada. Nós temos um advogado que se coloca não ao nosso lado, para tentar dizer que somos perfeitos. Nós temos um advogado que deu a sua vida por nós, que se rendeu em nosso lugar, e o sacrifício dele é perfeito para nos perdoar de todo o pecado, não somente os nossos, frase cabeluda, mas os do mundo inteiro. É isso que João está defendendo aqui. João está combatendo aquele pensamento que tentava amenizar a dureza do discurso ou desconstruir as doutrinas cristãs. E nessa oportunidade, nessa manhã, eu queria pensar com você no que João está ensinando à igreja sobre o tema discernir o pecado. E eu queria aqui construir em cima das palavras de João, em cima da palavra de Deus, em que consiste discernir o pecado. E em primeiro lugar, olhando para as palavras de João aqui no versículo 8, discernir o pecado consiste em estar comprometido com a verdade. João é muito categórico ao dizer, se dissermos que não temos cometido pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele repete isso no verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como eu falei, ele havia introduzido o tópico sobre o pecado ao contemplar o caráter santo e justo de Deus, ao dizer, Deus é luz. Ele diz isso no versículo 5, ele afirma esse caráter santo, que nele não há sombra, resquício, sujeira ou tendência pecaminosa. E por consequência, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, aqueles que estão sob a luz de Cristo, tiveram seus pecados perdoados, eles foram trazidos para a luz, para a presença do Deus Santo. Naquele momento, na cabeça dos leitores de João, influenciados por aquela tendência da época, de achar que a matéria é má e somente a alma é boa, muitos irmãos podiam estar pensando naquela plateia, lá vem João, com esse discurso moralista, opressor, patriarcal, com esse falso moralismo, falar de pecado, se o que nós fazemos na carne não deve ser levado em consideração. Para aqueles que assim estavam pensando, ao contemplar o caráter santo e justo de Deus, de pronto João apresenta o tema, verdade e engano. E ele lembra aqueles irmãos a respeito do pecado deles. Ele diz que o pecado é real. E naquela afirmação de João, ele mostra para aqueles que insistem em fugir da realidade, porque nós sabemos que existem pessoas construindo discursos intelectualizados para fugir da realidade e construir uma realidade baseada apenas na palavra, ou nas intenções, ou nas construções mentais. João lembra também aqueles irmãos naquela igreja. Ele diz, quem nega a realidade do pecado está mergulhando no auto-engano. E é interessante que a natureza caída e pecaminosa que João está discernindo aqui é assim, é caída, é enganosa. Nós não podemos esquecer o que o pecado trouxe para o homem. O homem iludiu-se com aquela afirmação, ou com o desejo caído, de ser igual a Deus, de não ter a quem se submeter. E o pecado implanta esse engano no coração do homem. Jeremias atesta isso na sua profecia. Ele diz para a gente que a nossa natureza é enganosa, é desesperadamente corrupta. E a gente olha para a realidade e insiste em dizer que não é real. É isso que João está dizendo. Quando nós negamos a realidade do pecado, nós estamos comprometidos com a mentira, com o engano, com o pecado, com a queda nos nossos corações. Porque é isso que o pecado é. O pecado é o engano, o pecado é a ilusão. Tiago, escrevendo para os seus leitores, diz que o desejo do nosso coração nos ilude, nos engana, nos seduz, e a gente concebe da luz o pecado. É o desejo caído,
O coração do homem é enganoso. João diz: quando vocês insistem em dizer que não tem pecado nenhum, vocês apenas estão revelando o compromisso do coração de vocês. Vocês estão comprometidos com o engano, vocês estão se auto-enganando. E não somente isso, vocês estão negando a verdade. Vocês estão se colocando em oposição à verdade, em oposição à palavra de Deus. E não somente isso. Quando vocês se opõem à palavra de Deus e dizem que o que Deus disse não é verdade, vocês não estão tendo consciência disso, mas vocês estão chamando Deus de mentiroso. E então João lembra para a gente o que o Senhor nos diz a respeito do pecado, porque é Deus quem está comprometido com a sua verdade. Ele é fiel à palavra que Ele mesmo disse, Ele é fiel à revelação dEle. Então existe uma vasta doutrina na Bíblia a respeito da realidade do pecado, a respeito do pecado. E a gente vai lembrar, por exemplo, o que temos ouvido nas exposições de Gênesis, na introdução de Gênesis, a respeito da queda, a respeito da corrupção do gênero humano. Existe a origem do pecado. O pecado entrou no mundo, como Paulo diz escrevendo aos Romanos, pelo ato de desobediência, pelo desejo do homem de não conformar-se com a realidade, com a verdade, com a palavra de Deus. E o pecado entrou no mundo pelo ato de Adão e de Eva não levarem a sério o que Deus havia dito em Gênesis 2,17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Os homens não levaram a sério a realidade, a palavra de Deus. Insistiram em mergulhar no auto-engano e dizer: se a gente comer, nós vamos descobrir o que é certo e errado por nós mesmos. Seremos independentes, autônomos, não precisamos de Deus algum para nos dizer o que é real e o que é certo. E movidos pela ilusão da serpente, eles caíram no auto-engano. E eles perceberam que agora, o que Deus havia dito era real. A realidade estava diante deles. E eles insistiram em ser guiados pelo engano. Eles fizeram um Deus mentiroso. Eles negaram a palavra de Deus. E a gente vai perceber que esse pecado que entrou em Adão e Eva, ou pela ação de Adão e Eva, não ficou preso ou reprimido apenas a eles. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 5, Deus falando da descendência de Adão. Ele diz, naquela descrição, não diz que os filhos de Adão foram gerados à imagem e semelhança de Deus, mas a sua própria imagem e semelhança caídos. Paulo vai lembrar dessa extensão que o pecado atinge a todo homem, porque em Adão nós estávamos representados, ou de Adão somos filhos. Paulo lembra lá em Romanos, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos carregam essa semente corrupta de Adão. Já nascemos pecadores, como diz Davi no Salmo 51, e a gente muitas vezes carrega aquela ilusão, o engano mais uma vez. É tão bonitinho, é um anjinho olhando para as nossas crianças, e somos muitas vezes surpreendidos com o seu pecado ainda mirim. Nós precisamos lembrar que mesmo as crianças, eles são pecadores. Davi diz, porque eu nasci em pecado eu fui concebido. E nós precisamos saber disso, carregar isso na nossa mente. O pecado atingiu a todos os homens. É fantástico quando nós lemos a revelação da palavra de Deus, falando a respeito da extensão do pecado, que ele atinge todo o homem e o homem todo. E Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo lembra o seguinte, aqueles irmãos, a partir do versículo 9, porque os judeus carregavam em si um certo orgulho por serem judeus. E Paulo então diz, olhe, todos não estão separados por categorias ou castas, todos pecaram. Ele diz, que se conclui, Romanos 3,9, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrados que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como a Bíblia já disse para a gente a realidade. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua eles urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, e a boca eles as têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei,
o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. O pecado atingiu ou atinge a todo homem, exceto um homem, que talvez eu não precise dizer o nome dele, você sabe, Jesus, o Filho de Deus, concebido sem pecado, mas tirando Cristo, todo homem nasceu caído, é pecador. E o pecado não atingiu apenas a sua espiritualidade, como alguns pensam. O pecado é uma enfermidade que contagiou o homem todo e todo homem, todas as suas afeições, o seu conhecimento, os seus sentimentos, as suas intenções, a sua vontade, a sua natureza física, a sua natureza espiritual, os seus anseios, os seus projetos, tudo está corrompido, manchado, deturpado pelo pecado. O profeta, falando a respeito disso, ele diz que das nossas melhores obras está contaminada pelo pecado. Não passa de trapos de imundície, na intenção de satisfazer a Deus. O pecado é real. E aqueles que foram alcançados pela luz de Cristo, eles discernem o pecado. E discernir o pecado consiste em estar comprometido com essa verdade, entender os efeitos e as consequências do pecado, que também é revelado na Escritura. A Bíblia nos lembra que, por pecar, o homem passou a morrer, ou o homem morreu. E ele morreu espiritualmente, quando expulsos da presença de Deus, eles agora estavam separados de Deus, como diz Isaías em 59:2, porque os nossos pecados nos separam, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede que Ele vos ouça. O pecado trouxe separação do homem e Deus. O pecado gera a morte, como Paulo escreve, e ainda mais uma vez aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, quando ele fala em questão de mérito, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. O que o homem merece por causa do pecado é a morte. O pecado trouxe a miséria para o mundo. E nós muitas vezes olhamos para a humanidade cheio de esperança nos homens e achamos que o problema do mundo é a falta de educação. Olhamos para o mundo e achamos que o problema do mundo é a má distribuição de renda. Muitas vezes, como cristãos, nós olhamos para o mundo, para a humanidade, e achamos que o problema da humanidade é um problema de gênero, é um problema da guerra dos sexos. Nós olhamos para o mundo e queremos ter esperança nos homens e achamos que o problema da humanidade é porque eles não respeitam a natureza. Deus olha para o mundo que Ele mesmo criou e Ele diz que o problema do mundo é o pecado. É o pecado quem gera todas as mazelas, é o pecado quem gera a morte, é o pecado quem gera o egoísmo, é o pecado quem gera a disputa, é o pecado quem gera o homicídio, é o pecado que é a origem de todos os males da humanidade. E negar essa realidade é estar comprometido com o engano. A palavra de Deus nos lembra nesta manhã que discernir o pecado é estar comprometido com a verdade, porque o pecado e a revelação a respeito do pecado não nos deixa entregues a essa calamidade e desesperança, porque se nós olhamos para nós mesmos, quando conhecemos e somos honestos na avaliação da realidade, por nós mesmos, não existe esperança, não existe alegria, motivação, a humanidade nos desanima, mas a Bíblia não nos deixa neste desânimo, porque ela apresenta também qual é o remédio e a solução para o pecado. Deus não nos deixou entregue à nossa própria sorte e solidão, como diz o poeta. Deus olhou para nós e viu o estado de miséria que estava o homem, por causa de sua insistência em mergulhar nos seus enganos, e Deus nos dá a solução para o pecado. Jesus nos diz isso. Quando ainda no seu ministério terreno, João registra essas palavras, Jesus em conversa com os fariseus, aqueles mais zelosos da época pela lei, e Jesus então diz categoricamente no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus ficaram sem entender e disse, nós somos descendência de Abraão, jamais somos escravos de alguém, como é que você diz que precisamos de libertação, sermos livres? Jesus responde, em verdade eu digo a vocês, toda e qualquer pessoa que comete pecado, ela é escrava do pecado. Ela não tem outra alternativa de vida. Aquela conversa de livre-arbítrio é o engano do coração do homem, em rebelião a Deus, porque todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo ele não fica sempre na casa. O escravo não faz o que quer, mas o filho faz o que quer. Ele diz no 36,
Se, pois, o Filho vos der carta de alforria, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus amou o mundo, a sua criação, de tal maneira que não existe uma palavra que descreva a grandeza desse amor, que Ele deu a solução para o pecado. Ele enviou Cristo ao mundo para que Cristo vivesse, morresse, ressuscitasse e ascendesse aos céus para nos livrar da condenação e da culpa do pecado. O pecado é a realidade que nos impulsiona para perto de Cristo. A realidade do pecado desperta na nossa consciência a necessidade de um Salvador. Aqueles que não têm consciência de pecado e não discernem o pecado, eles não entendem que precisa de salvação, porque eles acham: o que me condena? Qual é o mal? O mal é a falta de dinheiro, o mal é não poder realizar os meus sonhos. É assim que pensam as pessoas que não discernem o pecado, que não estão comprometidos com a verdade. Porque aqueles que entendem o pecado, as suas mazelas e consequências, a extensão, eles também entendem a solução. E eles então passam a buscar um Salvador. E nós sabemos que as pessoas sofrem e estão atrás de Salvador aí pelo mundo. Eles buscam salvação nas suas boas obras, eles buscam salvação nos seus esforços, na realização dos seus sonhos e prazeres, eles buscam salvação, talvez na formação e talvez vamos dizer assim, no letramento das pessoas, porque é a educação quem pode mudar tudo isso. Então as pessoas estão buscando salvadores aí no mundo, umas nas outras, nas realizações humanas. Mas quando estamos comprometidos com a verdade, a solução para o pecado nos é apresentada numa pessoa. E negar a realidade do pecado é negar a palavra de Deus, é negar a verdade, é fazer Deus mentiroso, como João diz aqui. João nos diz que o verdadeiro Filho de Deus, ele tem um discernimento peculiar no que diz respeito ao pecado. E quando ele tem esse discernimento, ele está comprometido com a verdade. Mas não somente isso. Discernir o pecado consiste não somente em estar comprometido com a verdade, mas em estar comprometido com Cristo. É intercambiável, está associado uma coisa a outra, porque Cristo é a própria revelação de Deus. Mas João vai lembrar isso para a gente. A pessoa encarnada de Cristo é lembrada nessa relação do homem com o pecado, como eu já falei. E aqui, voltando para 1 João, ele nos diz isso agora no versículo 9. Ele já afirmou que se a gente disser que não tem pecado nenhum, nós estamos mergulhando no auto-engano e estamos avessos à verdade de Deus e chamando Deus de mentiroso. Mas ele diz no versículo 9, lembrando aqueles irmãos a verdade do Evangelho: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele lembra mais uma vez a pessoa de Cristo ao considerar o assunto, o tópico pecado. Ele diz: todavia, capítulo 2, versículo 1, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o fiel. Ele diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Em segundo lugar, discernir o pecado consiste em estar comprometido com Cristo. O cristão, ele discerne o pecado por causa de Cristo. Lembra do que Jesus falou no Evangelho de João? Quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, após aquele momento glorioso daquela última ceia, ele lava os pés dos discípulos, ele fala como ele morreria. Pedro, ele se avilta na frente, ele sai na frente e diz: Senhor, tu não vai morrer assim, nós não vamos deixar, não pode acontecer uma coisa dessa. E Jesus: olha, você ainda vai me negar 3 vezes ainda antes de tudo isso. Os discípulos ficam tristes, amedrontados, acuados, e Jesus começa aquele discurso glorioso de consolação, preparação e despedida a partir de João 14. Eles: não se turbem no vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E ele fala: eu estou indo porque eu vou preparar um lugar e eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estou vocês estejam também. E nessa conversa vai se desenvolvendo, ele lembra: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito, e quando ele vier, ele convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que têm o discernimento do pecado, eles estão comprometidos com Cristo, com essa verdade, porque Cristo é esse libertador. Para a gente tratar o mal que há na vida da gente, a primeira coisa que a gente precisa é tomar consciência, e nós não tomamos consciência dos nossos pecados por nós mesmos. O homem natural não tem discernimento do pecado. O homem natural, ele tem prazer no pecado.
Mas o homem que foi transformado pelo Espírito de Deus, ele tem consciência do pecado, ele olha para as circunstâncias e ele tem discernimento. Isso acontece na vida da gente assim. E eu lembro de quando eu não era cristão, do que eu fazia. E eu sentia prazer no que eu fazia, no que eu falava, nada me acusava. Mas depois daquele dia, quando alcançado pela graça de Deus, algo aconteceu, porque agora eu reprovava o que eu mesmo fazia. Eu reprovava o que anteriormente eu falava. Eu reprovava o comportamento que eu nutria, as motivações que eu carregava. Porque o Espírito de Deus, que agora habita naquele que é de Deus, como lemos em Romanos, ele agora me faz ver o pecado, discernir o pecado, me entristecer pelo pecado, porque o cristão é liberto do pecado, como Paulo lembra, e libertos do pecado, não mais servimos a ele como escravos. Nós agora recebemos de Deus aquela luzinha vermelha, o alerta, para saber o que é a vontade de Deus. Porque agora temos a mente de Cristo e devemos nos esmerar no aperfeiçoar, no educar desta mente, para que cada vez mais ela nos acuse daquilo que não agrada a Deus. Aqueles que estão discernindo o pecado estão comprometidos com Cristo. João reafirma para aqueles irmãos a perfeição da obra de Cristo. Quando ele diz, ora, Ele no versículo 9, essa referência a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, diz que Ele é fiel. E ele está lembrando, porque ele está aqui em jogo a verdade de Deus, a revelação de Deus. Ele é fiel ao que ele mesmo falou, ao que ele prometeu. E desde Gênesis, Deus promete salvação, Deus promete redenção, Deus promete resgate. Ele é fiel, Deus cumprirá a sua palavra. João está lembrando daqueles irmãos ao lembrar a fidelidade de Deus, ao lembrar que Deus é justo. Só que quando nós lembramos uns aos outros que somos justos, nós estamos querendo dizer uns aos outros, queremos deixar passar o erro impune. Fulano é justo. É assim que nós usamos justiça. Mas essa justiça direcionada a Deus quer dizer que o pecado não passará impune, mas não que todo pecador será condenado, porque Deus elegeu pecadores antes da fundação do mundo. Por isso Ele é fiel e por isso Ele é justo, porque Ele mesmo providenciou a salvação. Aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez, enviando o seu Filho ao mundo para resgatar o homem. Por isso que olhar para Jesus como um advogado justo, Ele não é aquele que quer provar a nossa inocência, porque não somos inocentes, nós somos culpados. Ele é aquele advogado que se colocou no nosso lugar, que morreu a nossa morte, que sofreu a nossa culpa, que carregou a nossa dor, a nossa condenação. É isso que ele lembra quando ele diz que Cristo é fiel, que Cristo é justo, mas não somente isso. Ele diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele diz isso no capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. E essa palavra propiciação, ela tem origem lá no Antigo Testamento, quando nós olhamos para a tampa da Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Não sei se você se lembra disso. E lá era aspergido o sangue do sacrifício, para falar de que a culpa estava perdoada, o pecador estava redimido, resgatado. E aí daquele lugar, daquela tampa, Cristo é a figura, aquilo ali é a figura de Cristo. Cristo é o propiciatório, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. João está lembrando a obra perfeita que Cristo realizou, porque o nosso compromisso ao discernir o pecado é com Cristo, porque fora de Cristo não existe salvação. Não existe possibilidade de resgate, não existe esperança, não existe perdão. Por isso, ele, ao tomar consciência do seu estado de culpa e do estado de culpa da humanidade e conhecer a obra perfeita de Cristo, diante do pecado, o cristão tem outra atitude. E a atitude do cristão diante do pecado não é de fuga, não é de negação da realidade, não é de se passar por bonzinho, porque isso a nossa natureza é corrompida, quer fazer a todo instante. A gente a todo momento fica se justificando para as pessoas, e muitas vezes queremos nos justificar até diante de Deus. Quando caímos em pecado, e ao invés de reconhecer, se arrepender e pedir perdão, a gente começa a dizer, mas Senhor, o Senhor viu que era uma situação difícil, mas Senhor, foi aquela pessoa que foi insistente demais, mas Senhor, com essa argumentação, a gente está querendo dizer a Deus
que a gente está querendo justificar o nosso próprio pecado, a gente está querendo dizer que a gente não é tão mal assim, a gente é bonzinho. Calma aí, qual deve ser a postura do crente diante do pecado ou da realidade da sua natureza? Ele diz para a gente, a primeira atitude, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. A força dessa palavra confessar não é somente dizer o que eu fiz, é dizer, o sentido da palavra grega é dizer a mesma coisa que Deus disse, é concordar com Deus. A palavra de Deus diz, vocês são pecadores. Ao confessarmos os nossos pecados, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor disse a verdade, a sua palavra é real, o que o Senhor diz é realidade, eu sou o pecador. Ao confessarmos e dizermos em que caímos, em que tropeçamos, nós estamos concordando com a verdade revelada, com o Senhor. Então, a atitude do crente diante do seu pecado deve ser de confissão, mas não qualquer confissão, porque existe aquela confissão, fiz mesmo e faço de novo. Não é assim muitas vezes que a gente confessa as coisas? A confissão aqui na Bíblia não é essa. A confissão de um crente, ela é tomada de arrependimento. E arrependimento não é apenas a tristeza, não é remorso. O arrependimento envolve todo o homem, envolve a consciência de que o que eu fiz não se conformou com o revelado, não se conformou com a realidade, com a palavra de Deus. Envolve o aspecto cognitivo, eu saber que o que eu fiz não é real, não condiz com a realidade, não agrada a Deus, mas envolve também os meus sentimentos, é me entristecer, porque o que eu fiz não agradou ao meu Salvador, não se conformou com a revelação dele. Então, envolve o que eu sei, envolve o que eu sinto e envolve o que eu quero, porque deve envolver também a minha vontade. O genuíno arrependimento, ele nos move a uma postura nova, a uma decisão firme de não mais fazer, de novidade de vida. E aí eu quero lembrar você, arrependimento não é uma ação puramente e própria do homem. O homem se arrepende porque Deus é misericordioso e conduz este homem ao arrependimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz aquelas famosas perguntas retóricas. E ele diz, ou vocês negam que é a bondade de Deus que conduz vocês ao arrependimento? Então, o arrependimento é o primeiro passo. E depois de arrependidos, conscientes, cheios do sentimento de ruína, de culpa, de fracasso, e firmes na decisão de não mais fazer, nós confessamos os nossos pecados. E aí, a atitude do crente diante do pecado, além do arrependimento, da confissão, é esse aspecto do arrependimento, a nova vida. É isso que ele quer mostrar para a gente aqui nesse texto. Ele está dizendo para a gente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E agora, perdoados e purificados, o crente que encara verdadeiramente e biblicamente o pecado, ele anda em novidade de vida, ele anda na contramão do que deseja o seu coração, ele anda na contramão da sua carne. Ao tomar consciência do seu estado de miséria e culpa, o homem também toma consciência da sua necessidade de Cristo. O homem precisa de um Salvador, o homem precisa agradar o seu Salvador e andar na luz, na disposição desse Deus. Esse é o que discerne o pecado. E lembra, João está falando para uma igreja que estava confusa, cercada de pessoas influenciadas pelo docetismo, pelo dualismo grego, por toda aquela influência que se dizia intelectualizada, e aquele povo que havia ouvido a verdade do Evangelho agora estava em dúvida se o Evangelho era suficiente, se o Evangelho era bom mesmo sou eu, alguns estavam pensando. E ele está dizendo, gente, tomem consciência de quem vocês são, olhem para a realidade de vocês, não fujam, não se auto-enganem, comprometam-se com a palavra de Deus, olhem que ela nos apresenta Cristo, nós precisamos de fato de um Salvador, porque é isso que a Bíblia, ao apontar o nosso pecado com a lei de Deus, ela quer despertar no coração da gente, ela nos mostra a culpa, para que a culpa bem pesada nos faça sentir a necessidade de um Salvador, a necessidade de Cristo, de andar de um modo diferente, de uma nova vida, que não temos competência por nós mesmos. Por isso, discernir o pecado consiste em estar comprometido com a verdade, comprometido com Cristo, mas não somente isso. Para a gente encerrar, discernir o pecado consiste em estar comprometido com a santificação. E olhando o desenvolver do texto, o capítulo 2, João expressa isso muito claramente para aqueles irmãos, um compromisso de não se entregar ao pecado. Ele diz, filhinhos meus,
Eu estou escrevendo isso aqui para vocês, essa carta, sabe para quê? Para que vocês não pequem, para que vocês sejam comprometidos com um estilo de vida santo, para que vocês olhem para Cristo e desejem Cristo e não o pecado, para que vocês olhem para dentro de vocês mesmos, como somos estimulados hoje, e não anseiem o que está dentro de você, mas anseiem o alto, anseiem novidade, anseiem santidade. Eu estou dizendo a vocês essas coisas, não é querendo incentivar vocês ao pecado, João está dizendo. O pecado é real, mas não é o compromisso do nosso coração, porque o compromisso do coração de alguém que está comprometido com a verdade e com Cristo, o compromisso dele, consequentemente, é com a santificação. Eu não quero estimular vocês à queda, não quero estimular vocês à ruína, não quero estimular vocês ao engano. Ele é muito categórico. Essas coisas os escrevo para que vocês não pequem. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, que conhece a palavra de Deus e a obra perfeita do seu Filho Jesus Cristo, que sabe o qual danoso é o pecado, o quão destrutivo é o pecado, ele não vai se comprometer com o pecado, com os prazeres caídos, ele vai ter um compromisso de vida. Com o quê? Com a santificação. Porque João conhece o que é a natureza humana. Ele podia muito bem entender que aqueles irmãos ouvindo aquelas palavras, negar que é pecador, não existe isso, a gente é pecador mesmo. Alguns podiam, como muitos fazem, se apropriar de uma parte da verdade e abraçar um estilo de vida. Já que é real, vamos nessa, vamos pecar. Então João diz, não, eu não estou escrevendo isso para vocês se entregarem ao pecado. Ele sabe o quão propenso nós somos já para o pecado. Ele sabe que ainda há uma luta no homem que foi alcançado por Cristo com aqueles resquícios do velho homem, com os resquícios do pecado, da natureza caída. Ele sabe que o pecado ainda é uma possibilidade na vida daquele que foi regenerado, daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Ele não está falando aqui de perfeição, como alguns acreditam. Eu estou escrevendo isso aqui para vocês, não pequem. Porque existe um grupo de cristãos que acreditam numa segunda bênção, de que depois você foi alcançado por Cristo, você depois recebe a bênção do Espírito, a bênção da perfeição, e você não peca mais. Por isso a gente ouve acusações, aquele culto reformado, que tem um momento de confissão de pecados, por que vocês insistem nisso? De estar falando em pecado, não já foi liberto? Cristo não já perdoou? Se assim fosse, Paulo também estava enganado. Cristo libertou e perdoou, mas Paulo escreve aos Colossenses, irmãos, façam morrer a vossa natureza terrena, caída, prostituição, malícia, e ele descreve toda aquela miséria que o pecado traz para o homem, e ele desafia a igreja a desfazer-se, a despir-se de um velho homem e revestir-se de um novo homem que se refaz à semelhança de Cristo. Então, o cristão, por mais que conviva com a natureza ou os resquícios dessa natureza caída, por mais que ele conviva com a natureza, com o pecado ainda dentro de si, nessa luta, ele está comprometido com a santidade. Porque a verdade ou a realidade da palavra de Deus lembra a ele que a vontade de Deus para a vida dele não é que ele viva no pecado. João vai tratar disso mais na frente. Filhinhos meus, não vivam, não se entreguem à prática do pecado, porque quem vive no pecado não tem a divina semente. Ele vai lembrar isso para a gente, porque ele sabe que a vontade de Deus para a vida daquele que foi alcançado pela graça de Deus é a santificação, como diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. E o que é a santificação? Nós precisamos entender que a santificação ela é entendida em duas partes. Nós temos a santificação pontual e realizada de uma vez por todas, que aquele que foi alcançado pela graça de Deus é santo. Como João diz no capítulo 3, filhinhos meus, vede que grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, já somos, mas ele vai dizer ainda nesse mesmo texto, amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que seremos eternamente. Eu já sou santo, porque eu fui alcançado pela obra de Cristo, eu fui separado de um fútil procedimento, eu fui transportado de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor, eu já sou santo, mas ainda não tenho a perfeição, ainda sofro com as mazelas do pecado, por isso a santificação também é entendida como um processo de despir-se e revestir-se, de abandonar velhas práticas e adquirir novas práticas. Não é apenas a negação de algumas práticas como alguns fazem. Converteu-se, não bebe, não fuma, não dança, não sai, não. E aí continua aquela pessoa ali guardando tudo dentro de si. Porque a verdadeira santificação não é apenas meros atos externos,
é o despir-se de velhos hábitos do velho homem e o revestir-se de um novo, a semelhança de Cristo, comprometido com Cristo. Então a santificação é um processo de aperfeiçoamento, é um processo, como eu falei, de desfazer-se e refazer-se. E sabe quando é que ele culmina? Ou na morte, ou na volta de Cristo. É ali que termina esse processo de santificação. E os efeitos e a obra final somente na ressurreição, quando estaremos de uma vez por todas livres de qualquer mazela do pecado, porque mesmo morto, estamos ainda sob o efeito do pecado, porque pecado é morte, é separação, e a ressurreição vem destruir de uma vez por todas as obras do maligno, do pecado, quando o nosso corpo ressuscitar ou transformado for. Ele será revestido de incorruptibilidade, e tudo aquilo que era ruína e pecado será transformado em glória, para viver eternamente na presença de Deus. Por isso a santificação é um processo, esse processo de despir-se de Adão e vestir-se de Cristo, despir-se do velho homem e vestir-se de um novo homem. E a gente olha para esse texto, e você pode estar pensando, Jadson fugiu da frase cabeluda, mas ainda pelos do mundo inteiro, Cristo morreu pelos pecados dos homens, pelos pecados dos eleitos. Essa frase do mundo inteiro é um problema para quem quer ver problema. Ela é cabeluda porque gera toda a discussão. Mas, calma aí, toda vez que a gente usa a expressão todo mundo ou mundo inteiro, a gente está se referindo a todas as pessoas quantitativamente ou a todas as pessoas qualitativamente. Por exemplo, ontem no Impacto da Juventude veio todo mundo. E aí, você que faltou, eita, Jadson, como é que veio todo mundo se eu faltei? Uma força da expressão que a gente costuma usar quando a família se reúne no final de semana, só não veio aquela tia, e a gente nem lembra depois de assim, todo mundo estava no almoço lá na casa de vovó. E a gente diz, todo mundo, mas faltou um. Mas a força da expressão quer dizer que a maioria das pessoas estavam lá. É isso que o João está fazendo aqui, usando a força da expressão. Porque ele vai dizer mais na frente, usando a mesma força. O mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro está no diabo. E aí os filhos de Deus que estão no mundo? O que nós dizemos? A mesma força de expressão. Ou nós não podemos ser guiados somente por essa força de expressão, Jadson, porque está dizendo o mundo todo, e lá no grego está o mundo todo mesmo. Lá no mundo todo está também lá em João 17, quando Jesus diz assim, eu não peço pelo mundo todo, eu peço pelos meus que me deste do mundo. Ou quando o profeta Isaías está falando da obra daquele Cristo, que ele veio para resgatar muitos dos seus pecados. O que nós fazemos com isso? Então, o muitos, lá de Isaías 53, os que me deste do mundo, de João 17, 9, se conforma com a força da expressão do mundo inteiro. Porque ele está se referindo ao mundo inteiro, igual lá em Apocalipse, aqueles que foram salvos de toda língua, raça, povo e nação. Falando qualitativamente, a qualidade dos salvos, são salvos do mundo inteiro, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. Cristo morreu pelos homens do mundo inteiro. Não teve um povo que ficou fora da salvação, não teve um continente que foi excluído da salvação de Cristo, não teve cor de pele, porque todas as cores de pele foram contempladas, todos os sexos, gênero, masculino e feminino foi contemplado, toda a classe social foi contemplada, porque o problema do homem não é só cor, raça, classe social, gênero. O problema do homem é pecado, e quem resolve o pecado é Cristo. Por isso, irmãos, esse texto é um desafio para as nossas vidas. E aqui eu queria lembrar alguns desafios que esse texto traz para a gente, ou algumas aplicações muito práticas. Porque quando nós paramos para falar de pecado, nós corremos o risco do extremismo. Ou nós valorizamos demais o pecado, a ponto de fecharmos as portas do céu, muitas vezes para nós mesmos, ou então somos libertinos e liberais demais com o pecado, a ponto de dizer, para que falar de pecado? Vai perder seguidor. Para que falar de pecado? A pessoa já vê tanta maldade no mundo, assim, quer dizer que eu sou pecador? Nós não podemos também cair nesse extremo. Mas nós precisamos lembrar que um cristão que discerne o pecado, que é comprometido com a verdade, com Cristo e com a santificação, ele não pode negar a realidade do pecado. Negar a realidade do pecado é desastroso. Negar a realidade do pecado é sucumbir na morte. Negar a realidade do pecado é negar a necessidade de um Salvador. Negar a realidade do pecado
é negar a doutrina da justificação, é negar a doutrina da salvação. Negar a realidade do pecado é negar a necessidade de conversão, de santificação, é negar Cristo, porque é por causa da mazela do homem e do pecado que Deus enviou o seu Filho ao mundo. A obra de Cristo, o pecado existindo, é que se faz necessária a obra de redenção. Se o pecado não é real, eu não preciso de redenção. Negar o pecado pode até parecer prazeroso por alguns instantes, mas ao perceber o todo, ao ser prudente, você vai estar destruindo tudo que você disse que acredita, ao abandonar a conversa sobre pecado, ao não nomear pecado como pecado, ao aliviar. Irmãos, o pecado é real, o pecado tem esse poder destruidor, e negar essa realidade é chamar Deus de mentiroso, é não ter amor pelo Senhor, é ter amor ou mais comprometimento com o seu discurso, com a sua ideologia, do que com o Deus que te salvou, com o Deus que se revelou e que enviou o seu Filho ao mundo. Mas não somente isso, um cristão sabe que o pecado é real, que o pecado é mau e traz muitas mazelas para a humanidade, mas um cristão de verdade, ele não mais está preso ao pecado. Um cristão de verdade foi liberto por Cristo, e nós sabemos disso. Deus não nos deixou abandonados na miséria do pecado. Nós estamos aqui porque temos consciência de que fomos alcançados, libertados, transformados em filho de Deus, porque nós lemos aqui em Romanos 8, justificado, eu já estava dizendo 5, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, todas as mazelas do pecado, todo aquele mal, toda aquela condenação, Cristo tomou sobre si. E eu posso dizer Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, estamos num novo relacionamento. A Bíblia mostra isso para a gente, o que Deus fez para salvar o homem dos seus pecados, para salvar o seu povo. A Bíblia lembra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado não tem mais domínio sobre vós, vocês foram libertos do domínio do pecado. Por isso, nós não podemos mais ver nos justificando que assim eu faço, por causa de Adão, por causa do pecado. Você está em Cristo. Jaidson, pastor, por que então todo domingo, em cada culto, falar de pecado, confessar? Cristo nos já perdoou? Irmãos, olhe, uma frase muito bonita, e olhando para esse texto faz todo sentido. Aquele que confessa mais pecado, não é o que peca mais. O que confessa mais pecado é o que está mais perto de Deus. Porque quanto mais perto da luz, mais consciência nós tomamos das nossas mazelas, do nosso mal, do nosso pecado. Confessar pecado é a expressão de consciência de pecado, ou de estar próximo da luz, ou ter revelado as suas culpas. E cada vez que nós confessamos os nossos pecados, nós estamos reafirmando a nossa necessidade de Cristo. Estamos exaltando, glorificando a obra do nosso Salvador. Por isso que, dia após dia, eu preciso me lembrar, para que o meu coração não me engane, para que eu não me afaste, para que eu não me esqueça de quem eu sou, de quem Cristo é e de como eu devo a Ele a minha adoração. Por isso eu preciso lembrar que eu fui liberto do pecado. Por isso eu preciso lembrar de onde eu estava e do que muitas vezes meu coração quer me arrebatar novamente, por causa dessa ruína, dessa miséria e por causa da poderosa obra de Cristo. Jesus é o Salvador, esse texto vem lembrar para a gente. Ele encarnou-se com este propósito, como diz lá em Mateus 1:21. Não somente isso, ele viveu com este propósito e morreu com este propósito, conforme está em João capítulo 10, versículo 11. Ele deu a sua vida voluntariamente para nos resgatar dos nossos pecados. Não somente isso, ele ressuscitou com este propósito e subiu aos céus com este propósito. João capítulo 14, versículo 2, lembra isso? Eu vou preparar lugar, para que onde eu estou, vocês estejam também. E ele vive por causa desse propósito, nos resgatar dos nossos pecados. Hebreus 7:25, lembra disso? Que ele está nos céus, sentado à direita de Deus, para interceder por todos aqueles que por meio dele se chega a Deus. Ele vive para interceder e ele voltará para cumprir esse propósito, para que de uma vez por todas estejamos livres do pecado e das suas consequências. Por isso eu digo, Jesus é o Salvador. Não é, irmãos, a igualdade entre os sexos que vai ser a redenção da humanidade. Não é a distribuição de renda através de políticas públicas que sanará os problemas da humanidade.
Não é a boa educação que todo mundo está aí ansioso como um Deus buscando para as suas vidas, em busca de redenção. Não é a educação que salva e transforma o homem. É Cristo. Cristo é o Salvador da humanidade. E nós precisamos reafirmar isso e viver movidos por isso. As vozes do mundo não podem silenciar esta verdade da Escritura. Somos pecadores que carecemos da glória de Deus. A glória de Deus é Cristo. Somos pecadores que precisam de Cristo. E se depois de tudo isso, você estiver pensando no seu lugar, mas eu não acho que é necessário falar sobre pecado. Eu quero dizer a você, cuidado, para que você também não ache que você é filho de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, tomando consciência de quem nós somos, nos voltar para o nosso Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé. E diante dessa palavra, que a gente sabe de cor, nós possamos ser constrangidos pelo Senhor. A sentir o peso, mas saber que o peso foi tomado. Cristo tomou sobre si a nossa culpa, as nossas dores. Em Cristo você foi liberto. Mas você está aqui nessa manhã e ainda não se entregou a Cristo e vive lutando por bem-estar, por salvação, por segurança, por esperança, através de muitos recursos humanos. Essa palavra lembra a você que esses recursos são falhos e somente Cristo é perfeito e completo. Por isso, nós precisamos colocar a nossa vida na mão dele, conforme diz lá em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Jamais, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Da mão do meu Pai, ninguém as pode tirar. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, reafirme isso, o desejo de colocar a sua vida na mão de Deus. E estando na mão de Deus, é Ele quem vai direcionar a sua vida. E Ele faz isso por meio da sua palavra. É um compromisso com a luz de Cristo, é andar na luz. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que possamos ser esses que têm discernimento e que estão comprometidos não com o pecado, mas com a verdade, com Cristo e com a santificação.